Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira nós vamos falar sobre a demissão de André Mazzucco e sobre toda a reformulação do departamento de futebol do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque na tarde de ontem, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024, o Atlético Paranaense anunciou de maneira oficial a demissão ou desligamento do agora ex-diretor executivo de futebol André Mazzucco, que estava ou que ocupava o seu cargo no clube desde o último dia 25 de março. Mazzucco, que havia sido indicado ao Atlético Paranaense pelo ex-CEO Alexandre Leitão e que, para quem não se recorda, deixou um cargo semelhante no Botafogo, que hoje briga pela liderança no Campeonato Brasileiro, para assumir o departamento de futebol do Atlético. Falando especificamente sobre Mazzucco, até para que a gente possa analisar um quadro mais amplo na sequência, acho que qualquer análise mais aprofundada do trabalho do diretor à frente do Atlético Paranaense seria baseada em uma série de suposições. Porque, para quem não se recorda, o Mazzucco chega ao Atlético depois do encerramento da primeira janela de transferências do ano, pôde trabalhar de maneira limitada somente na janela de transferências de abril, quando o Atlético fecha as contratações de Gabriel e de Nicão, né? Ambos, inclusive, têm contribuído com o grupo. Acredito que sejam contratações positivas pela forma como aconteceram. E que nessa janela de transferências de julho, quando o Mazzucco poderia, de repente, demonstrar uma capacidade maior de solucionar problemas do elenco, ele acaba tendo a sua atuação limada pela decisão da diretoria de não realizar novos investimentos. E nesse cenário, gente, nessas circunstâncias, a única coisa que me preocupa, na realidade, uma das coisas que me preocupa, a gente já vai falar de uma série de outras, é que o Atlético, mais uma vez, passa uma péssima imagem para o mercado em termos de profissionalismo, em termos de gestão, quando demite um diretor com cerca de 4 meses de trabalho sem nenhuma justificativa plausível. E por falar em justificativa, segundo informação do Vinícius Furlan, do portal Threads, do canal Threads TV aqui no YouTube, a justificativa para a demissão do André Mazzucco pelo Atlético Paranaense passa pelo fato de que o Atlético não trabalha com heranças de gestão. E para, como eu havia dito aí no começo do vídeo, o André Mazzucco foi uma indicação do Alexandre Leitão, que também deixou o Atlético Paranaense há pouco tempo por divergências, vamos dizer assim, com a gestão do clube. Assim como o Mazzucco, também deixaram o clube Felipe Gil, coordenador das categorias de base, Próspero Paoli, coordenador metodológico, Rodrigo Carvalho, coordenador de captação, e todo o departamento de scout do clube. Todo mundo foi desligado. Sendo que o scout, para quem não se recorda, pelo menos na minha avaliação, fez um trabalho bastante positivo na janela de janeiro. Porque se você for recapitular, o Leonardo Godoy era o lateral direito mais desejado do mercado. O Matheus Gamarra chegou ao Atlético Paranaense como o eleito melhor zagueiro da última edição da Copa Libertadores. Inclusive, acredito que tenha potencial para se tornar uma referência técnica aqui dentro, caso receba oportunidades para isso. O Romeu Benítez, contratado do Guarani do Paraguai, era um jogador desejado por inúmeros clubes do continente, inclusive o River Plate, que é um clube parâmetro, um clube de referência em termos de captação e desenvolvimento de jovens. E o Gonzalo Mastriani, atualmente o artilheiro do Atlético na temporada. Tem sido um jogador extremamente importante, teria números ainda melhores, não fosse pelas passagens de Juan Carlos Osório e de Cuca, que preferiram, por algum motivo que ninguém nunca vai conseguir me fazer entender, a utilização do Pablo na equipe titular durante algum tempo. E falando especificamente do Benítez, esse jogador foi seguidamente sabotado durante a sua passagem pelo Atlético, e mesmo assim não foram poucos os relatos e os elogios que a gente recebeu de pessoas de dentro do CT do Caju, no sentido de que o paraguaio era extremamente profissional e dava 200% em todos os treinamentos. Então, é difícil compreender também porque chegaram boatos até nós de que 2 técnicos que passaram pelo Atlético em 2024 tinham a intenção de dar oportunidades ao Benítez, que era considerado um jogador muito produtivo no 1 contra 1, que é uma situação importante, inclusive, para o trabalho, por exemplo, do Martin Varini, poderia ser um jogador útil. E não tiveram a autorização da diretoria para fazê-lo por qualquer motivo. E aí eu não quero fazer ilações, mas a grande questão é que parece que houve de fato uma sabotagem, tentar queimar o próprio atacante,
ou de repente algum profissional do departamento de futebol do clube por intermédio do Romeu Benítez, que acabou pagando esse pato. E eu já falei aqui outras vezes, a desculpa oficial eram problemas físicos, mas problemas físicos, gente, a não ser que sejam lesões, fraturas, coisas assim que não tem o que se fazer, são coisas que você precisa, são questões que precisam ser solucionadas. Então, se o Romeu Benítez é um jogador muito franzino, por exemplo, o que está sendo feito em termos de musculação para reforço dessa situação física dele, o que está sendo feito em termos de nutrição, de acompanhamento, como é que o Atlético estaria dando suporte para que ele chegasse a ter o físico necessário para colocar o seu talento à disposição da equipe. Porque isso em nenhum momento foi dito. O que a gente sempre ouviu, ou como justificativo oficial por parte do clube, é que o jogador era muito franzino e ponto. E assim o Atlético, entre aspas, joga fora 3 milhões de dólares, porque, segundo a gente tem sabido, né, o Romeu Benítez deve mesmo ser emprestado ao Tigre, clube do futebol argentino, que topou pagar uma quantia maior do que os outros interessados pelo empréstimo do jogador, para quando contar com ele durante um ano, tendo a opção de, ao final desse prazo, adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por uma quantia que nós ainda não conhecemos. Então, o Benítez é um jogador cuja passagem pelo Atlético foi realmente sabotada, como eu disse, não tem outros termos. E aí, falando desse quadro mais amplo, gente, eu acho que a gente precisa, primeiramente, fazer uma pausa nessa nossa conversa para destacar o absurdo que são essas decisões pelos motivos que a gente conhece. Porque se o Atlético Paranaense quer ter um projeto esportivo capaz de ser competitivo de forma consistente, o departamento de futebol do clube não pode passar por uma reformulação a cada diretor que chega ou que deixa o clube. E especialmente no Atlético, onde o comportamento da diretoria nos tempos recentes tem causado a saída de diversos profissionais que, quando se posicionam de maneira contrária as ideias do grupo político do presidente Mário Celso Petralha acabam primeiramente ostracizados no dia a dia do CT e posteriormente demitidos. E, gente, o Atlético não pode, a cada vez que isso acontece, tem acontecido pelo menos uma ou duas vezes por temporada, promover uma debandada no seu departamento de futebol. É natural que um, dois ou três ou quatro profissionais que eventualmente tenham chegado junto com o diretor que deixa o clube queiram sair com ele. Agora, o Atlético Paranaense, a diretoria do próprio clube, deliberadamente liberar todo mundo é uma loucura. Se você quer ter continuidade, se você quer ter consistência, se você quer ter sucesso a médio e longo prazo, você não pode promover uma reformulação a cada 6 meses, a cada 8 meses, a cada um ano. Isso simplesmente não pode acontecer. Se o Atlético quer ser um modelo de gestão esportiva da mesma maneira que é um modelo em termos de gestão financeira, em termos de gestão de estrutura, o clube precisa se comportar de maneira mais profissional dentro do seu departamento de futebol também. Até porque muito me estranha esse comportamento autoritário da diretoria quando notadamente ninguém lá dentro entende nada de bola. Tá? Isso já foi demonstrado inúmeras vezes nos últimos tempos. E aí, uma última situação que eu preciso conversar com vocês é que não bastasse tudo isso que está acontecendo, um possível ou agora provável retorno de Paulo Autuori, somado a um possível retorno de Paulo André para o cargo de diretor de futebol, pode representar um passo grande para trás em relação à forma como o Atlético encara uma série de questões dentro do seu departamento de futebol. Porque, por exemplo, de hoje pela manhã, hoje terça-feira pela manhã, nós já ficamos sabendo que o clube considera a possibilidade de repatriar Matheus Felipe como uma solução para a falta de opções de zagueiros no elenco da equipe principal. Matheus Felipe que faz uma temporada comum no Ceará. E eu tô, para falar bem a verdade, eu estou sendo generoso quando eu digo comum, eu estaria mais inclinado a dizer ruim. E que chegaria para fazer o quê? Para ser quarta opção? Um jogador de uma fragilidade técnica muito notória? É uma bobagem, é andar para trás, da mesma maneira que houve quem dissesse hoje pela manhã que o Atlético teria tentado atravessar o Vitória pela contratação do Carlos Eduardo, aquele Carlos Eduardo que o Atlético trouxe por uma fortuna quando era jogador do Palmeiras e que pouco correspondeu enquanto aqui esteve. Então, o Atlético tenta, entre aspas, retornar. Vai retornar 2022, 2023 com o Matheus Felipe, vai retornar, sei lá, 2020 com o Carlos Eduardo, tudo por conta da mentalidade retrógrada de muita gente que tem tomado decisões lá dentro. Isso não pode acontecer.
Se o Atlético quer ter daqui, dia 30 de julho de 2024, até o dia 31 de dezembro desse ano, no ano do centenário do clube, uma equipe mais capaz de competir, a diretoria precisa parar de tomar decisões irracionais e começar a encarar o departamento de futebol com o mesmo profissionalismo que encara uma série de outras áreas, principalmente colocando lá dentro gente que entenda do riscado, gente que entenda de bola e deixando essas pessoas trabalharem. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. O que vocês acharam disso tudo que aconteceu? Gostaram da saída do Mazuco? Não gostaram da saída do Mazuco e de todos esses outros profissionais? Foram ao todo mais de 10 desligamentos no Atlético de ontem para hoje. Gostam da possibilidade de retorno do Matheus Felipe? Não gostam? Deixem aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com tudo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.